Você já imaginou ter uma coleção de supercarros avaliada em bilhões? Viver em palácios cobertos de ouro e viajar em iates de luxo? Essa é a realidade dos reis e príncipes mais ricos do planeta. Prepare-se para conhecer os segredos por trás de fortunas absolutamente impressionantes. Número 10. O Sultão Hassan al-Bolkiah. Imagine alguém disposto a pagar o equivalente a mais de R$ 8.000 apenas para cortar o cabelo. E ainda por cima fazer o cabeleireiro voar em um jato particular só para isso. Esse é o Sultão Hassan al-Bolkiah, governante do pequeno, porém riquíssimo país de Brunei. Quando o assunto é luxo extremo, poucos nomes no mundo conseguem se equiparar a ele. Sua fortuna pessoal é estimada em mais de 70 bilhões de reais, o que o torna não só um líder político, mas também um símbolo vivo de ostentação em níveis quase inacreditáveis. O episódio do corte de cabelo, que durou apenas 30 minutos, é um exemplo claro de como o sultão define o conceito de luxo. Em vez de ir até o salão, ele manda buscar o cabeleireiro particular diretamente de Londres, em seu avião privado. Para ele, não se trata apenas de aparência. É uma demonstração de status e poder. Mas seu gosto por extravagâncias vai muito além de cortes caros. Hassan al-Bolkiah é dono da maior coleção de carros do mundo, com mais de 7.000 veículos de luxo. Estamos falando de supercarros raríssimos, muitos deles personalizados exclusivamente para o sultão. Entre os destaques estão um Lamborghini Veneno, modelo do qual só existem 3 unidades em todo o planeta, e um Bugatti Veyron dos mais exclusivos já fabricados. Sua frota é tão vasta que ele poderia dirigir um carro diferente todos os dias durante quase 20 anos, e ainda sobrariam modelos não utilizados. Isso mesmo, quase 20 anos de rodízio diário sem repetir. Mas o gosto do sultão por ostentação não para nos carros. Ele também mandou transformar um Boeing 757, um avião comercial de grande porte, em uma verdadeira obra-prima voadora. O jato, que originalmente custa em torno de 400 milhões de reais, teve o interior completamente remodelado e recoberto de ouro, aumentando seu valor total para mais de 700 milhões. Cada detalhe interno foi projetado para refletir sua fortuna. Da pia ao chuveiro, passando até pelo vaso sanitário, tudo é banhado a ouro de verdade. E é claro que um rei tão poderoso não se contentaria com uma casa comum. Sua residência oficial, o Palácio Istana Nurul Iman, é considerada a maior construção residencial do mundo. O palácio ocupa mais de 200 milhões de metros quadrados e é tão imenso e luxuoso que seu valor é literalmente incalculável. Ele não é apenas uma mansão, mas um monumento à arquitetura real, um símbolo que representa toda a opulência de sua dinastia. Além do que possui em Brunei, o sultão também investe pesadamente em imóveis espalhados pelo planeta. Ele é dono de um hotel de luxo avaliado em mais de 2 bilhões de reais no centro de Londres, de um castelo na França que ultrapassa os 800 milhões e de uma propriedade em Beverly Hills, na Califórnia, avaliada em cerca de 150 milhões. E isso é apenas uma parte do seu vasto patrimônio global. Se você ficou impressionado com a vida do sultão, digite sim nos comentários. Mas o que vem a seguir vai além do ouro. Um rei que literalmente governa sobre ele. Número 9. O rei Salman, da Arábia Saudita. Governo, petróleo e ouro. Essas 3 palavras resumem bem a vida do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud, o soberano da Arábia Saudita. Ele não comanda apenas um país rico. Ele lidera uma das famílias mais poderosas e influentes do planeta. O patrimônio conjunto da monarquia saudita é estimado em trilhões de reais. Uma quantia tão colossal que até mesmo os bilionários mais famosos do mundo parecem pequenos ao lado deles. Mas tamanha riqueza não vem sem consequências. Ela atrai olhares, interesses e também muitos inimigos. Por isso, a família real vive sob constante vigilância e segurança reforçada. O príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, mais conhecido como MBS, tem se destacado por um governo autoritário e estratégico. Um dos casos mais emblemáticos que chamaram a atenção internacional foi o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, um episódio polêmico que colocou o nome da monarquia saudita em manchetes no mundo inteiro. Deixando os escândalos de lado, a vida pessoal do rei Salman é o retrato do que existe de mais luxuoso no planeta. Com uma fortuna particular estimada em mais de 10 bilhões de reais, ele possui propriedades deslumbrantes em diversos continentes. Um dos imóveis mais valiosos do seu portfólio é o Château Louis XIV, na França. Uma mansão avaliada em mais de 1,5 bilhão de reais,
que já foi considerada a residência mais cara do mundo. Mas mesmo essa propriedade milionária não supera sua principal morada, o Palácio de Riad. Localizado na capital da Arábia Saudita, o palácio tem mais de 370 mil metros quadrados, com um valor de reconstrução estimado em cerca de 2 bilhões e meio de reais. Lá dentro, há um hospital particular, salas de cinema, várias mesquitas e uma quantidade de facilidades que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. E quando falamos de carros, o rei Salman eleva o conceito de coleção ao extremo. Ele é dono de nada menos que 7.000 supercarros, desde modelos de alto luxo até edições limitadas e customizadas. Entre eles estão um Mercedes Maybach S600, avaliado em mais de 2 milhões de reais, um Bugatti Veyron exclusivo, que ultrapassa os 20 milhões, e um Rolls-Royce Phantom todo folheado a ouro, cujo valor passa dos 13 milhões. Para ele, um carro não basta ser raro, tem que brilhar como uma joia. Para viajar, o rei não usa voos comerciais. Ele é dono de uma frota inteira de aviões privados avaliada em mais de 10 bilhões de reais. A estrela da frota é um Boeing 747 totalmente personalizado, cujo valor ultrapassa 3 bilhões. O interior da aeronave é praticamente todo revestido em ouro, com direito até a uma sala do trono flutuando pelos céus. E para completar o espetáculo, uma escada rolante dourada é instalada toda vez que ele desembarca, porque até a descida do avião tem que ser majestosa. Além disso, o rei também é proprietário de uma frota de superiates, avaliados juntos em mais de 2 bilhões e meio de reais. O mais famoso deles é o Príncipe Abdulaziz, um verdadeiro palácio navegante avaliado em 500 milhões, que possui todas as regalias de um resort 5 estrelas sobre o mar. E agora vamos descobrir quem vem logo depois nesta corrida de luxo extremo. Número 8. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ele é mais do que um monarca. É o líder de um dos países mais ricos em petróleo do mundo e um dos nomes mais influentes do século XXI. Estamos falando do Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, o atual governante de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes Unidos. Desde que assumiu o trono após o falecimento de seu meio-irmão, o Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, sua fortuna disparou de forma meteórica, saindo de 15 bilhões para mais de 150 bilhões de reais. Boa parte dessa riqueza está aplicada em imóveis de luxo, iates espetaculares, coleções automotivas de cair o queixo e obras de arte de valor inestimável. Seu maior símbolo de status talvez seja o Emirates Palace, em Abu Dhabi, uma construção que mistura a tradição árabe com a arquitetura moderna. O palácio tem valor estimado em mais de 15 bilhões de reais, e é considerado uma das maiores expressões do luxo institucional do mundo. Mas o cheque também possui propriedades espalhadas pelo globo. Entre elas está uma mansão em Beverly Hills, avaliada em mais de 250 milhões de reais, além de diversas outras residências em locais estratégicos nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Sua coleção de carros é digna de uma galeria de arte automotiva. Os modelos incluem um Bugatti Veyron de 20 milhões de reais, um Lykan Hypersport que ultrapassa os 170 milhões e um Lamborghini Veneno com valor de quase 200 milhões. Mas nenhum carro impressiona tanto quanto o Bugatti La Voiture Noire, o carro mais caro do mundo, avaliado em cerca de 900 milhões de reais e que pertence exclusivamente a ele. No mar, ele também ostenta poder. Seu superiate Azam é um dos maiores do planeta, com mais de 180 metros de comprimento e avaliado em cerca de 3 bilhões de reais. É uma embarcação feita sob medida, com tecnologia de ponta e ambientes luxuosos em cada centímetro. E como se não bastasse, o Sheikh Mohammed é também um renomado colecionador de arte. Sua coleção pessoal ultrapassa os 500 milhões de reais, incluindo desde pinturas clássicas até esculturas contemporâneas, muitas delas expostas em seus palácios, iates e propriedades ao redor do mundo. Com tanto luxo e influência, é quase impossível encontrar alguém que esteja no mesmo nível. Mas o próximo nome promete fazer frente ao poder do Sheikh Mohammed. Número 7. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante de Dubai e vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos. O Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum é uma figura que representa o poder, a inovação e, acima de tudo, o luxo sem limites. Sua fortuna pessoal ultrapassa os 50 bilhões de reais. Mas isso é apenas a ponta do iceberg.
Seu verdadeiro poder está no comando absoluto sobre Dubai, uma das cidades mais ricas, tecnológicas e futuristas do planeta. Seu palácio principal, o Zabil Palace, é um exemplo claro de sofisticação. Avaliado em mais de 2,5 bilhões de reais, ele ocupa uma área superior a 900 mil metros quadrados e é decorado com detalhes em marfim, pedras preciosas e metais nobres. Mas o cheque não vive apenas ali. Ele possui também mais propriedades do que a família real britânica no Reino Unido. Entre suas terras mais impressionantes estão uma fazenda de mais de 250 mil hectares nas terras altas da Escócia, uma mansão nos Estados Unidos avaliada em mais de 240 milhões de reais, localizada em Dallas, e uma cobertura de altíssimo luxo em Mônaco que ultrapassa 1,5 bilhão de reais, considerada uma das 10 mais caras do mundo. Sua coleção de carros é um verdadeiro desfile de raridades automotivas. Inclui um Bugatti Veyron avaliado em mais de 20 milhões, um Lamborghini Reventon inspirado em aviões de combate que vale mais de 13 milhões e um Ferrari Enzo de 25 milhões de reais, um dos modelos mais lendários da fabricante italiana. E não para por aí. Ele ainda possui um Mercedes-Benz McLaren avaliado em 5 milhões, além de dezenas de Rolls-Royce, Bentley e outros supercarros. E para provar que não existe limite para sua ostentação, o cheque também tem uma frota de iates. O Super Yacht Dubai, avaliado em mais de 1,8 bilhão de reais, está entre os maiores e mais caros do mundo, equipado com tudo que há de mais moderno e luxuoso. Mas talvez o momento mais grandioso da vida pública do cheque tenha sido seu casamento. O evento foi tão extravagante que o governo precisou construir um estádio do zero só para comportar os convidados e as celebrações. O custo total da cerimônia foi de aproximadamente 1 bilhão de reais, sendo que metade desse valor foi destinado apenas à construção do estádio. Com esse nível de opulência, fica a pergunta: será que alguém ainda consegue superar o Sheikh Mohammed? Número 6. Mohamed Hussein Al-Amoudi, o bilionário mais enigmático da Etiópia. Você já ouviu falar de um rei sem trono, mas com poder, influência e fortuna capazes de rivalizar com qualquer monarca do planeta? Esse é Mohamed Hussein Al-Amoudi, o homem mais rico da Etiópia e um dos personagens mais discretos, porém mais poderosos, da elite global. Com uma fortuna estimada em mais de 30 bilhões de reais, ele leva um estilo de vida que poderia facilmente ser confundido com o de um imperador moderno. Al-Amoudi é uma figura cercada de mistério. Ele não aparece com frequência em eventos públicos e quase nunca concede entrevistas, mas seu império fala por si. Ele construiu uma rede de negócios que se estende por diversos setores estratégicos da economia global. E o mais surpreendente: tudo isso começou a partir da Etiópia, um dos países mais antigos e culturalmente ricos da África, mas com desafios econômicos significativos. Ele não se limitou ao seu país de origem. Expandiu seus domínios por várias partes do mundo, principalmente por meio do mercado imobiliário de altíssimo padrão. É dono de mansões luxuosas na Suíça e também na Arábia Saudita, país onde é considerado um dos maiores proprietários de terra. Seu patrimônio imobiliário somente em território saudita ultrapassa 15 bilhões de reais. Para um homem tão reservado, suas posses são tudo menos modestas. Mas o fascínio de Al-Amoudi vai além de construções. Ele é um verdadeiro entusiasta do automobilismo de luxo e dono de uma garagem tão valiosa que poderia ser considerada um museu particular. Sua coleção inclui uma Ferrari LaFerrari, avaliada em mais de 10 milhões de reais, um Bugatti Chiron de quase 15 milhões e um Rolls-Royce personalizado, completamente banhado em ouro. Símbolo absoluto de poder e exclusividade. A rotina de Al-Amoudi é tão luxuosa quanto seus bens. Estima-se que ele tenha uma receita anual de cerca de 5 bilhões de reais, uma quantia que poucos CEOs ou chefes de Estado chegam perto de atingir. E ele não apenas acumula dinheiro, ele reinveste. Seu império inclui empresas nos setores de petróleo, mineração, agricultura, construção civil, serviços bancários e tecnologia. Tudo isso espalhado entre a Etiópia, a Península Arábica e várias nações da Europa. O impacto da atuação de Al-Amoudi é tão grande que, em certos países africanos, suas decisões empresariais afetam diretamente a economia local. Ele controla não apenas propriedades e bens físicos, mas também recursos naturais vitais como energia e alimentos.
o que dá a ele um nível de poder que poucos empresários e até mesmo líderes políticos conseguem alcançar. Mesmo sem título real ou assento em um trono, Mohammed Hussein Alamoudi se comporta, investe e vive como um rei. Sua influência se espalha silenciosamente por trás de contratos bilionários e operações internacionais. E por isso, muitos se perguntam: ele é apenas um bilionário estrategista ou o verdadeiro rei oculto de uma Etiópia moderna e globalizada? Se você achou esse estilo de vida surpreendente, prepare-se. O próximo nome nesta lista leva o conceito de luxo a um nível que poucos ousam imaginar. Número 5. Príncipe Turki bin Abdullah Al Saud, o rei dos supercarros dourados. Se existe alguém que redefine os conceitos de velocidade e ostentação, esse é o príncipe saudita Turki bin Abdullah Al Saud. Membro da poderosa família real da Arábia Saudita, ele é mundialmente conhecido por sua coleção de supercarros banhados a ouro, avaliada em mais de 120 milhões de reais. Mais do que possuir os carros mais caros do mundo, Turki os transforma em verdadeiras obras de arte sobre rodas. Seu Bugatti Veyron, folheado a ouro de 18 quilates, vale cerca de 90 milhões de reais, quase 5 vezes o preço de um Veyron padrão. Outro destaque é seu Rolls-Royce Phantom Coupé, também revestido de ouro e com acabamento interno de couro artesanal. Madeiras raras e detalhes de luxo absoluto. Tudo isso por mais de 20 milhões de reais. Um Lamborghini Aventador super veloce banhado a ouro também integra sua coleção, avaliado em cerca de 11 milhões. E o mais impressionante é que ele não deixa os carros guardados. Gosta de exibir seus veículos nas ruas de Londres, onde sua frota já causou grande alvoroço. Certa vez, ao estacionar em uma das avenidas mais nobres da cidade, levou uma multa de quase 600 reais, só por ostentar demais. Mas para ele, esse valor provavelmente equivale a troco de bolso. Existe algum rei que possa rivalizar com tamanha extravagância? Aguarde pelo próximo nome, porque ele elevou o luxo a um nível jamais visto. Número 4. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, ex-rei do Catar. Quando o nome de Hamad bin Khalifa Al Thani é mencionado, a imagem que vem à mente não é apenas a de um líder político, mas também de alguém que viveu no limite do luxo absoluto. Com uma fortuna estimada em mais de 10 bilhões de reais, ele construiu palácios magníficos, acumulou supercarros e viveu com uma grandiosidade que poucos podem sequer imaginar. Sua principal residência, o Palácio Real de Doha, é avaliada em mais de 5 bilhões de reais. Trata-se de um complexo composto por 15 mansões independentes, todas revestidas com ouro verdadeiro. Um verdadeiro monumento à riqueza. Mas ele não parou por aí. Também construiu em segredo outro palácio à beira-mar na costa de Omã. Concluído em 2019 após 2 anos de obras, o local mistura branco e dourado com um nível de sofisticação que redefine o conceito de arquitetura palaciana. E claro, sua coleção de carros de luxo também impressiona. Entre os destaques estão Lamborghini Aventador SV, Ferrari LaFerrari Aperta e Bugatti Chiron, todos avaliados em milhões de reais. Com tantos bens de luxo, o Sheikh Hamad parece imbatível. Mas será que existe alguém ainda mais poderoso? Número 3. Rei Mohammed VI do Marrocos. Com uma fortuna estimada em mais de 12 bilhões de reais, o rei Mohammed VI não é apenas um dos monarcas mais ricos do mundo. Ele também é conhecido por seu estilo de vida discreto, mas cercado por riquezas. Ele ficou conhecido como o Rei do Povo, por quitar silenciosamente as dívidas de centenas de agricultores em dificuldades. Mas esse mesmo rei também comprou uma mansão em Paris por quase meio bilhão de reais. Sua residência oficial é o Palácio Dar al-Makhzen, em Rabat, também chamado de Palácio da Felicidade. Ali acontecem reuniões diplomáticas e cerimônias reais. Além disso, ele é dono de uma vila com vista para o Atlântico, em Agadir, e de outra propriedade luxuosa em Fez. Mas seu imóvel mais chamativo é uma mansão avaliada em 500 milhões de reais, localizada perto da Torre Eiffel, que já pertenceu à realeza saudita. Uma das estratégias mais inteligentes do rei é transformar seus palácios em hotéis de luxo, o que gera mais de 500 milhões de reais por ano em receita. E quando viaja, o faz com estilo. Possui jatinhos, iates e até helicóptero particular. Também é dono de uma das frotas de veículos mais sofisticadas do mundo árabe. Mohammed VI é ainda um colecionador de arte, com peças valiosas de artistas clássicos e contemporâneos.
Ele fundou museus e centros culturais para preservar a arte marroquina. Com tanto luxo, quem será que ainda pode superá-lo? Continue para descobrir. Número 2. Rei Abdullah II da Jordânia. O rei sem petróleo. Mesmo sem as gigantescas reservas de petróleo dos seus vizinhos do Golfo, o rei Abdullah II da Jordânia conseguiu construir um estilo de vida que rivaliza com os monarcas mais ricos do mundo árabe. Com uma fortuna estimada em mais de 3 bilhões e meio de reais, ele transformou a posição geográfica estratégica da Jordânia em uma fonte poderosa de renda por meio do turismo e da diplomacia internacional. Sua residência principal é o Palácio Real Al Husseiniya, em Amman, avaliado em cerca de 250 milhões de reais. Mais do que uma morada, o palácio é uma obra-prima da arquitetura, combinando o design moderno com a essência da cultura árabe tradicional. Além de sua luxuosa propriedade na Jordânia, o rei possui imóveis caríssimos ao redor do mundo. Um dos destaques é o trio de mansões à beira-mar localizadas em Point Dume, na região de Malibu, na Califórnia, área frequentada por celebridades. Ele também tem propriedades milionárias nos Estados Unidos e no Reino Unido. Diferente de outros reis que investem em supercarros, o rei Abdullah II tem uma paixão particular: motocicletas. Sua coleção pessoal é avaliada em mais de 200 mil reais, composta por modelos raros e personalizados. E não para por aí. Ele também é dono de mais de 70 veículos clássicos e modernos, com valor combinado de mais de 75 milhões de reais. E como qualquer chefe de Estado moderno, ele também voa com conforto. Seu jato executivo Gulfstream G650 Special Performance, avaliado em mais de 200 milhões de reais, é uma aeronave de última geração, equipada para garantir viagens reais com segurança e estilo. Para completar sua coleção de bens de luxo, o rei Abdullah é proprietário de um superiate chamado Alia, avaliado em mais de 450 milhões de reais. Embora não seja o maior do mundo, é um verdadeiro paraíso flutuante, com interiores sofisticados, acabamentos de altíssimo padrão e acomodações que só a realeza pode desfrutar. E finalmente chegamos ao personagem mais poderoso e surpreendente desta lista. Número 1. Mohammed Al-Abar, o gênio por trás do Burj Khalifa. Você já se perguntou quem está por trás do arranha-céu mais alto do mundo? A resposta é Mohammed Al-Abar, um dos empresários mais visionários do planeta e o homem que transformou Dubai no epicentro do luxo global. Com uma fortuna pessoal de mais de 15 bilhões de reais, ele é muito mais do que um bilionário. É um verdadeiro arquiteto de sonhos. A joia da sua carreira é o Burj Khalifa, o edifício mais alto da Terra e um dos símbolos máximos da ostentação moderna. Entrar no Burj Khalifa é como entrar em um universo alternativo, onde cada detalhe foi pensado para transmitir poder e riqueza. O saguão principal leva a ambientes suntuosos decorados com mármore, ouro, 24 quilates e banheiras banhadas a ouro. As paredes do edifício exibem padrões intrincados que refletem a visão ilimitada de Al-Abar, uma fusão perfeita entre design futurista e tradição árabe. Mas o Burj Khalifa foi apenas o começo. Al-Abar também idealizou a Ilha Rama, um projeto de 3 bilhões e meio de reais situado na costa de Abu Dhabi. Não se trata de um simples resort, mas de uma ilha privada com 1.800 residências de luxo, cada uma avaliada em quase 5 milhões de reais. Se você acha que só os reis podem bancar esse estilo de vida, pense novamente. Mohammed Al-Abar é dono de uma das maiores empresas imobiliárias do mundo, a Emaar Properties, responsável por boa parte do skyline de Dubai. Com isso, Al-Abar talvez seja mais poderoso do que muitos membros da realeza do Oriente Médio. Ele não apenas criou obras monumentais, mas redesenhou o conceito de vida de luxo, unindo arquitetura, negócios e estilo de uma forma que poucos conseguiram na história. Então, quem você acha que vive realmente como um rei? Escreva o nome nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!